Então vamos lá, vamos para essa receita gostosa? Porque para fazer esse brownie, gente, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é pegar 200 gramas de chocolate. Tá? Eu estou usando aqui o Milk, que ele é 56% cacau, então ele não tem lactose. Tá? Para quem tem restrição, né? Para quem tem intolerância à lactose, os chocolates, se tu olhar o rótulo e disser assim, ó, não contém glúten e pode conter leite, ele é seguro para quem tem intolerância à lactose. Tá? Então, os chocolates amargos e meio amargos, eles não têm leite na composição. Eles têm essa descrição ali de alérgenos, que é justamente para a pessoa que é APLV. Aí sim corre o risco porque pode ter traços, tá? Mas para intolerância à lactose tá tudo certo. Então, quando eu não tenho, acabou meu chocolate, às vezes eu não compro, faltando pouca coisa, né? Porque tudo é frete, né, gurias? Então a gente tem que pesar isso também. E às vezes eu não tenho o chocolate da Gobesh, aí eu acabo usando esse, tá? O Melk ou Calebo, que são marcas seguras, sem glúten. Então é super tranquilo para utilizar. E aí eu escolho esses chocolates meio amargo, até o amargo, que aí eu tenho certeza que não tem lactose e para mim vai ser bem seguro, vai ser tudo tranquilo. Tá? Então eu tenho aqui 200 gramas e a primeira coisa que a gente vai fazer é levar para derreter ele em banho-maria. Aquecer a água aqui, eu vou derreter em banho-maria, mas tu pode derreter também no micro-ondas, tá? Aí bota, né, num bolzinho de vidro, leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Né? Coloca 30 segundos, dá uma mexidinha, bota mais 30 até ele derreter. Tá? Faz isso que é para garantir que não queime o teu chocolate. Se tu botar muito tempo, tu pode queimar o chocolate e ficar com gosto amargo. Então, dessa forma, vai ser bem tranquilo. E eu vou acrescentar aqui junto ainda 60 gramas de óleo de coco. E aí vou levar para derreter junto, tá? Isso aqui a gente derrete ali, vai ser bem tranquilo. Já tá fervendo a minha água. Colocou aqui, tá a água fervendo, baixa o fogo, tá? Aqui, ó, derreteu, ainda tem uns pedacinhos, mas eu já vou desligar e vou deixar o chocolate aqui em cima ali no fogão, ali acima da água, tá? Porque daí ele vai terminando de derreter o restante que falta e aí a gente vai preparar a massa. E para a massa desse brownie é muito prática, tá? Não precisa batedeira, não precisa de nada. Só vou pegar um bolzinho aqui e aí nós vamos acrescentar 6 ovos. Com a ajuda do fouet, eu vou... Opa, ficou uma casquinha de ovo aqui, caiu junto. Vamos tirar a casquinha. Então aqui eu vou bater com o fouet só para misturar. Vou acrescentar aqui junto 200 gramas de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar mascavo, mas tu pode usar aquele que tu gostar. Pode ser o açúcar branco, cristal, né, o refinado, enfim. Pode ser o demerara e eu estou usando aqui o açúcar mascavo. Essa receita dá para fazer com o adoçante também, na mesma quantidade, tá, gente? Sempre a mesma coisa, coloca o adoçante. Porém, a característica do brownie não vai ser igual. Com açúcar, ele vai formar aquela casquinha, aquela película por cima, que vai deixar o brownie bonito. Com o adoçante, não, porque o adoçante somente adoça. Mas, se tu quiser, precisar trocar, né, fazer essa troca, pode utilizar. Aqui, misturou tudo. Bem misturadinho. Num outro bolzinho, nós vamos colocar as farinhas. Não é muita coisa também, e a gente vai colocar por aqui. Então aqui são 70 gramas de farinha de arroz. Vou
Pega mais uma espátula aqui. ,70 gramas de farinha de arroz. Aqui eu tenho também 35 gramas de fécula de batata. Tenho 20 gramas de polvilho doce. Opa, não é esse aqui. E aqui eu tenho 20 gramas de farinha de feijão branco. Tá? Aqui a farinha de feijão branco porque ela é mais fácil de encontrar. Mas tu pode botar, por exemplo, uma farinha de amêndoas também. Ah, Sandra, não tem feijão branco, só tem o grão de bico, dá certo? Também pode, tá? Uma dessas três tu pode colocar. Aqui, só misturar tudo para tirar os gruminhos. Vamos colocar também, isso aqui é opcional, tá? Eu vou botar aqui em torno de 10 ml de essência de baunilha. Se tu gostar, se não, não tem problema nenhum. Aqui 10 ml, dá uma apertada bem boa aqui e tá tranquilo. Mistura bem para não ficar gruminhos, tá? Aqui a minha farinha de arroz ela é bem fininha e eu não passei na peneira e ela fica alguns gruminhos aqui. Então a gente vai dar aquela batidinha nela para não ficar. E agora sim a gente pega o chocolate. Olha só, tá bem líquido, vou mexer aqui para manchar tudo. E aí é só juntar os dois. Aqui, gente, a gente mistura tudo e já dá para levar para a forma ou dá para deixar por aqui e reservar. Porque a segunda etapa para fazer esse brownie é a pasta de amendoim. Quer dizer, vai ser uma pasta de amendoim com um pouquinho só de farinha. Tá? Então, para fazer essa pasta de amendoim, tu pode utilizar da seguinte forma. Nós vamos utilizar aqui, eu separei tudo juntinho aqui, ó, 10 gramas de farinha de arroz, 5 gramas de fécula de batata e 10 gramas de farinha de grão de bico, ou melhor, de feijão branco, tá? Se tu usar farinha de amêndoas, pode botar farinha de amêndoas, tá? Se tu fizer alguma troca ali, pode colocar que tu trocou. Aí a gente vai ter essas farinhas aqui reservadas. Nós vamos ter também 30 gramas de açúcar. Eu vou usar aqui o açúcar branco para não dar cor. Eu não quero que o meu amendoim mude de cor, eu quero que continue douradinho na mesma cor. E aí tu vai usar 220 gramas, desculpa, de pasta de amendoim, tá? Tu já pode comprar ela pronta, a pasta de amendoim, ou tu pode fazer em casa. Então, se tu, Sandra, eu não encontrei, só tenho o amendoim, posso fazer? Pode. Aí tu vai pegar 200 gramas de amendoim torrado, torra ele, tira a pelezinha e mantenha ele quente, se tu fizer isso na hora. Se tu já tiver ele pronto, aquece, leva ele para o forno enquanto o forno está pré-aquecendo, aquece o teu amendoim, que daí ele vai começar a soltar a gordura. Nesse momento, tu leva para o liquidificador e coloca o açúcar e 20 gramas de óleo de coco.
E aí bate tudo até formar uma pastinha, que é a pasta de amendoim que tu vai ter. Então, se tu não tem, se não conseguiu comprar ela, né, não encontrou, eu aqui estou usando a pasta de amendoim com alguns pedacinhos, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou usando essa aqui. Ah, ela tem os crunch, né, que vem os pedacinhos de amendoim junto. Pode ser essa, pode ser aquela pasta sem esses pedacinhos de amendoim. Se tu quer aquela pasta saborizada com cacau, enfim, a pasta de amendoim que tu quiser. E se quiser fazer em casa, faz dessa forma, tá? Ó, aí ela vai ficar cremosinha. E a farinha, gente, é só a farinha. O açúcar é para adoçar, né? Para não ficar algo doce e outro sem nada, porque o amendoim não tem. Vou botar um pote maior. No maior vai ficar melhor de misturar tudo junto. Tá? Então eu tenho aqui um amendoim pretinho, que eu não quero. E aqui, ó, a gente vai adicionando junto e vai misturando. É só para dar uma consistência, tá? Para não ficar só com a pasta de amendoim. Tem um pouquinho de farinha, né? Ficar com uma consistência mais parecida com o brownie. E também o açúcar para adoçar. Se tu usar a pasta de amendoim já adoçada, daí tu não precisa usar o açúcar, tá? Então aqui tu vai observar esses detalhes. Se tu estiver fazendo pasta de amendoim e bater tudo no liquidificador, tu pode adicionar tudo lá no liquidificador. Aqui, aí temos nossa massinha de amendoim, tá? E aí, então, vamos colocar na forma. Agora é trazer para a forma, tá? O brownie tem que untar também, que é para não grudar. E aqui, ó, eu vou fazer um pequenininho. Por quê? Para poder mostrar para vocês a consistência, poder, né, para ele esfriar mais rápido. Porque o brownie, quando a gente tira ele do forno, ele tem que ficar, o miolo dele, o meio dele vai estar, né, bem cremoso. Então eu não tenho como cortar ele e mexer ele na hora, eu tenho que esperar esfriar. E aí, para eu poder mostrar a consistência para vocês, eu vou fazer um pequenininho aqui, ó. E como eu não tenho uma forma nesse tamanho, eu usei um aro. Forrei com papel alumínio. Vou botar de volta agora. Tá? Aí aqui eu vou fazer o pequenininho então para poder mostrar. Então agora sim é trazer para cá. E esse aqui a gente vai colocar pequenas porções. Se ficar mais líquido não, mais cremosinho, por causa do óleo, né? Esse aqui tá frio, mas não tá quentinho. Então se tu bater no liquidificador ele vai estar mais quentinho. Aí ele vai ficar mais líquido, mais fluido a massinha. Aí tu só despeja.
Se ele tá assim, tu pode aquecer ou então, né, a gente ir colocando alguns pedaços. E aí, com a ajuda de um palitinho, a gente consegue espalhar aqui. Então, a gente consegue dar aquela espalhadinha aqui na massa e fazer, né, até algumas decorações, porque olha só. Ah, não botei no outro, esqueci. Olha só, me concentrei aqui e esqueci de botar aqui. Assim não vale, né, gente? Esquecer ali não dá. Então, o que eu vou fazer aqui, só para vocês verem o resultado depois, vamos botar um pouquinho aqui. Só pasta, tá? Sem açúcar, sem nada, não vamos fazer nada. Vou só botar pasta aqui para vocês verem depois. Tem que ter começado pelo pequenininho, né? Aqui. Já que esqueci, então vamos fazer aqui. Só para ver o resultado. Que bom, vai ficar igual, né, gente? É brownie. Então, se tu esquecer e não quiser botar, é brownie. Já tô te avisando. É brownie, vai ficar delicioso. Aí, agora sim, prontinho aqui, é só levar para assar. E aqui é que tá o segredo do brownie. Que o brownie, gente, ele não pode assar demais. Então, tu vai ter que conhecer bem o teu forno, que é para ele não passar do tempo. Tá? Então não dá para tirar quando já estiver no ponto. A gente tem que tirar do forno sempre um passo antes, porque até ele esfriar, ele continua assando, ele continua cozinhando a massa. Então a gente coloca no forno e fica cuidando. Nesse tamanho, aqui nessa forma, em torno ali de 15 minutos, tá? 15 até 18 minutos. Esse aqui vai aprontar mais rápido e esse vai ficar em torno dos 15 minutinhos ali. E aí tu vai olhando. O teu brownie ele vai assar nas laterais, mas no meio aqui ele vai ficar molinho. Então quando tu mexer a forma e ele der aquela tremidinha no meio, aí tu sabe que tá pronto. Aí quando eu tirar eu mostro aqui pra vocês, tá? Vou levar ali e já vem. Ah, tava ali cuidando, ó, gurias, aqui ó, pequenininho já, tá pronto. Qualquer um deles tu vai ter que deixar esfriar para poder mexer. Mas olha só, o meio tá bem cremosinho ainda, tá? É assim que tu vai ter que tirar ele do forno. Porque agora ele vai terminar de assar um pouquinho, né? Vai enxugar um pouquinho mais essa massa aqui do meio. E aí ele vai ficar aquele brownie cremoso. Então, agora a gente aguarda um pouquinho e aí eu já mostro aqui esse resultado delicioso para vocês.